Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e hoje eu tô aqui para falar sobre o filme ou documentário, como o Brasil Paralelo chama, que eles lançaram a pré-estreia no domingo em alguns cinemas, dia 31, e publicou ontem na página do YouTube deles, no canal do YouTube deles, e como eu imaginava já, seria um vídeo que passaria pano para a ditadura militar em grande parte do documentário, só não deu para passar pano em partes que existem documentos que eles não podem contestar, e tornou a esquerda, especialmente a esquerda brasileira, como algo a se combater, e inclusive culpou a esquerda brasileira pela revolução, como eles chamam, tá bom? Então fica aí, eu anotei um monte de coisa aqui, ó, no caderno, vou ter de ler aqui algumas coisas aqui, anotei um monte de coisa, mas vamos ficar aí que eu vou falar com vocês ponto a ponto, algumas coisas eu vou mostrar pra vocês, provas também que já foram divulgadas, que desmentem o que eles disseram lá no documentário. O documentário tem pouco mais de 2 horas, não teria como eu falar ponto a ponto por alguns motivos, dentre esses motivos que trechos do documentário eles reconhecem o que aconteceu na ditadura militar, então não tem o que questionar, já que eles mesmos reconhecem. Agora existem versões alternativas de interpretações incorretas de arquivos e documentos históricos já divulgados, e outras interpretações que eles têm também que não tem comprovação e não tem divulgação, apenas opiniões por parte deles. Mas vamos seguir o vídeo e fica aí que a gente vai rebater ponto a ponto aqui que eu anotei em vários trechos do vídeo, tá bom? Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias, e se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem galera, ontem no dia 12 de abril a gente bateu aqui os 100 mil inscritos no YouTube. Eu já mandei e-mail pro YouTube pedindo para me dar o selinho de verificação, mas eles ainda não reconheceram que o meu canal bateu 100 mil inscritos. Eles me mandaram um e-mail resposta dizendo que assim que bater 100 mil inscritos eles vão mandar o selinho para mim, mas enfim, eu vou continuar mandando e-mail, que eu acredito que daqui para amanhã eles devam reconhecer. Ontem também, quando eu completei 100 mil inscritos aqui na plataforma, dia 2 de abril, chegou na minha casa também um livro do meu amigo Henry Bugalho. Tá aqui, ó, Um Cego em Buenos Aires. Não li ainda, o livro chegou ontem, tá aqui, Um Cego em Buenos Aires. Vou deixar inclusive na descrição desse vídeo aqui o link para vocês comprarem. Queria agradecer inclusive ao Henry e a Denise, O Henry por ter me mandado o livro e a Denise por ter entrado em contato comigo ontem, assim que eu fiz 100 mil inscritos, Queria participar da nossa live aqui e tudo, mas eu tava fazendo pelo OBS. Quem participa do OBS e quem faz live pelo OBS sabe como o OBS às vezes é meio complicado, mas muito obrigado a Denise, o Samuca, Clayson, o Júnior, enfim, todo mundo que me ajuda aqui no YouTube. Queria agradecer também a Vanderlei, que sem Vanderlei, que é um ex-aluno meu, não teria vídeo nesse canal, porque essa webcam aqui que vocês veem eu gravando os vídeos é emprestada a ele por mim. Para quem não sabe, eu gravo meus vídeos com a Logitech 920C, que é uma câmera que um ex-aluno meu me emprestou para eu poder estar gravando esses vídeos aqui para vocês. Por isso que eu comprei esse celular, inclusive, para ver se eu consigo melhorar a qualidade e devolvo a câmera dele, que eu não devolvi até hoje. Mas enfim, vamos falar sobre o Brasil Paralelo aqui. Para quem não sabe, o Brasil Paralelo é um grupo de jovens que se reuniram para tentar desconstruir o que a ciência até hoje conseguiu provar dentro da história, sociologia, filosofia e política no Brasil e em alguns lugares do mundo. É um projeto polêmico que ganhou muita notoriedade, especialmente em 2017, tanto que em 2017 eu gravei alguns vídeos rebatendo o Brasil Paralelo. O Clayson também gravou alguns vídeos rebatendo o Brasil Paralelo, questionando o Brasil Paralelo, só que chegou um momento que a gente encheu o saco, tanto eu quanto o Clayson. Eu cheguei e falei, rapaz, sabe de uma? Não vou mais perder meu tempo fazendo vídeo respondendo a esses caras ou mostrando que o que eles estão falando aí, a maior parte não tem sentido científico e nem comprovação, porque não é possível que alguém acredite em uma babaquice dessa. Não tem condição de alguém acreditar em algo que é baseado basicamente em opinião. Pois bem, muitas pessoas acreditaram, eles conseguiram mudar a narrativa, supostamente, e isso ajudou inclusive a eleger o presidente do Brasil atualmente, que é Jair Messias Bolsonaro. E hoje eu assisti, mais uma vez o documentário, assisti ontem à noite o documentário que eles chamam de Brasil Paralelo entre Armas e Livros. Assisti ontem o documentário e assisti de novo agora pela manhã para poder anotar algumas coisas para rebater aqui nesse vídeo, Então vamos lá para rebater alguns pontos. Primeiro que ele já começa o vídeo chamando o vídeo de documentário. Falaram que foram censurados e perseguidos, já que universidades se recusam a exibir os seus documentários e a rede Cinemark também se negou a exibir o seu documentário. Por que o Cinemark acabou se recusando a exibir esse documentário? Por um motivo óbvio, É um documentário pró-ditadura militar e uma empresa como o Cinemark não vai querer defender esse tipo de situação
exibição dentro dos seus cinemas. Muita gente falou assim: ah, mas eles mostraram o filme do Marighella. bom, o filme do Marighella não vai ser exibido aqui no Brasil nos cinemas, só se for em algum cinema alternativo, mas até então não vai ser exibido no circuito de cinemas brasileiros, né? Só se conseguiram mudar isso de ontem para hoje, e quando eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês. E sobre as universidades, o motivo é simples, né? Algumas universidades questionam a exibição do documentário do Brasil Paralelo porque não tem embasamento científico, tanto que eles mostram lá várias pessoas que participam do documentário, só que a maior parte são curiosos. São jornalistas, são escritores, mas pessoas da área mesmo, da área da história, da área da sociologia ou da filosofia, não tem quase ninguém, né? Filósofo formado, que eu sei lá, tem o Pondé, mas o Pondé tá caindo em descrédito, especificamente por conta da sua militância política. Ele mesmo já reconheceu que nunca leu Marx, por exemplo, e que para criticar Marx não precisa ler Marx, basta conhecer o básico sobre Marx. O Olavo de Carvalho, que é tratado por eles como um filósofo e que não é filósofo também, e aparece lá o historiador Rafael Nogueira, né, que é o único historiador, pelo menos, que eu vi nesse documentário, e um historiador estrangeiro, que é PhD em História, mas enfim, dois historiadores apenas não servem para poder mudar uma narrativa que não é comprada no Brasil por grupos comunistas, que não é vendida no Brasil por grupos comunistas, mas sim por acadêmicos de vários lugares do globo, inclusive dos Estados Unidos, que vocês enxergam como uma nação exemplo a ser seguida, né? Uma coisa que eu queria lembrar para vocês aqui também, né, é que os criadores do projeto do Brasil Paralelo tiveram no programa Pânico da Jovem Pan, na segunda-feira, e disseram que o filme não era pró-ditadura e nem defendia ideologias. Veja, inclusive, um dos criadores do projeto falando sobre isso. Merda. Ideologia, é necessariamente você tem que lapidar a realidade para ela se encaixar ali naquele... Sim. No seu contexto. Tudo você vai ter que encaixar ali dentro. E isso a gente é totalmente contra, absolutamente contra. A gente busca fugir disso, por mais difícil que seja muitas vezes, porque todo mundo tá sujeito a cair numa narrativa ou outra, mas essa é a busca constante do Brasil Paralelo. Tem uma frase do Capitão Nascimento, que ele fala no filme Tropa de Elite, pra ser bem provocativo aqui, que é: não dá pra ser do BOPE e entrar pra galera, quando os caras estão fumando maconha lá. Não dá pra lutar pela verdade e entrar pra galera. A galerinha da direita, a galerinha da esquerda, você não vai conseguir. Aí sim. Não tem como. Tu não consegue entrar pra um movimento de massa lutando pela verdade. Ou tu tem que escolher o teu aliado. É mito ou não é, porra? O povo... Isso que a gente quer saber. O cara tá nessa, né? Tem depoimento é mito ou não é? É o seguinte... Tem depoimento no documentário... As massas, meu querido vinheteiro, as massas, elas não querem saber a verdade, elas querem ser enganadas. Sim. A massa gosta de ser enganada. Vocês viram? Pois é, ele claramente mentiu, porque quem assiste o documentário vê claramente que o documentário, ele é sim pró-ditadura militar, ele só não nega algumas coisas que não tem como negar, porque existem documentos que comprovam coisas incontestáveis, mas mesmo assim o Olavo de Carvalho ainda nega algumas coisas que eu vou mostrar para vocês. Ele está errado, porque documentos comprovam o oposto do que o Olavo de Carvalho diz, e não é tão difícil, né, demover o Olavo de Carvalho, porque ele vive no fantástico mundo do Olavo de Carvalho, onde as coisas só existem na cabeça dele, certo? Então isso aí já é uma mentira clássica dos criadores do Brasil Paralelo, que eles não têm ideologia e que o projeto deles não é partidário. A gente já sabe que eles não só têm ideologia, como o projeto é sim partidário. Outro ponto que eu anotei aqui diz o seguinte, ó: durante os primeiros minutos do documentário, eles citam a Guerra Fria, porém a maior parte das pessoas que aparecem no vídeo são jornalistas ou escritores. Do lado do Brasil Paralelo, como historiadores, só tem basicamente o professor Rafael Nogueira, e durante o vídeo vai aparecer também apenas um outro historiador estrangeiro, ou seja, especialistas na área de história e sociologia, você não vai encontrar apoiando o grupo do Brasil Paralelo. Quando os historiadores e sociólogos descobriram qual que era a ideia do projeto, eles pularam fora. Por quê? Porque não tinha como sustentar as maluquices defendidas pelo Brasil Paralelo. Seguindo aqui as anotações, no minuto 6.24, eles falam sobre a Revolução Russa, né? E diz que a família do czar Nicolau II foi violentamente assassinada. Assaltos a bancos e agitações nos quartéis do exército imperial russo. A revolução assassina brutalmente a família imperial Romanov. Porém, eu anotei já isso aqui, né? Eles esqueceram de citar o massacre ocorrido em janeiro de 1905, né? Conhecido como Domingo Sangrento, que matou cerca de 1.000 a 4.000 pessoas. Por que de 1.000 a 4.000 pessoas? Porque os organizadores dizem que foi cerca de 4.000 pessoas que morreram e as autoridades da época dizem que o número chegou a 900 a 1.000 pessoas. E o que foi o Domingo Sangrento, né? A população da Rússia
foi levar uma carta, né, com pedidos ao Kizar, né, dizendo que queria algumas modificações, algumas alterações no governo dele, que algumas reivindicações do povo fossem atendidas, né, teoricamente o povo seria respondido. Eles marcharam em direção ao palácio do governo e quando chegaram na porta do palácio, próximo à porta do palácio, foram carinhosamente recebidos a bala, onde mais de 1.000 pessoas, entre 1.000 e 4.000 pessoas, foram mortas ou feridas, né? Foram assassinadas a sangue frio. Então eles esquecem, por exemplo, de citar isso nesse trecho do vídeo, e é por conta desse fato, por exemplo, né, que acontece lá em 1905, que se começa a fomentar uma ideia de uma revolução, sim, para tirar o Kizar do poder. Outra coisa, por exemplo, também que eles não citam, né, é que o Kizar Nicolau II não era nenhum santinho e que não foi morto cruelmente e violentamente por não fazer nada. Eu não estou querendo dizer aqui que a morte dele seja justificada, mas o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: no vídeo do Brasil Paralelo, eles querem dar a entender que o Nicolau Kizar, né, o Nicolau II, não fez nada, né, e acabou sendo assassinado por conta de uma ditadura proletária sanguinária. E, na verdade, não foi exatamente assim. Outra coisa que eu notei aqui, eles dizem que Stalin seguiu fielmente as doutrinas de Lenin. Quem conhece um pouco de história sabe que o que Stalin implantou na União Soviética não foi a doutrina imaginada por Lenin. Ele deturpou a ideia do Lenin, tanto que quando Lenin tomou o poder lá, junto com os revolucionários, era permitida inclusive a existência de empresas privadas, inclusive parte do capital estrangeiro poderia ficar dentro da União Soviética, da Rússia, na verdade, ainda, né? Então, o que acabou acontecendo quando Stalin tomou o poder é que Stalin literalmente se tornou um ditador, né, com características comunistas, como a gente já sabe. Outra coisa que também eles confundem muito no documentário, né? Comunismo e socialismo, e na verdade não é a mesma coisa. Uma explicação bem genérica para gente pouco inteligente é simples. O socialismo se permite um Estado capitalista, porém com a intervenção do governo quando necessário em setores específicos, como distribuição de renda, assistencialismo e outras coisas, né? Mas isso aqui é bem genérico. No Estado comunista, por exemplo, o Estado é quem controla tudo, é o Estado que distribui a renda, é o Estado que distribui as terras, é o Estado que funciona literalmente como uma nação patriarcal, né? E era isso que o Stalin tinha implementado na União Soviética depois da morte de Lenin. Mas seguindo aqui, no minuto 7, né, aparece lá no vídeo o Flávio Morgenstern, que antes aparecia nos vídeos de chamada do Brasil Paralelo como doutor e escritor. Aí o Henry Bugalho fez um vídeo questionando de onde é que ele tinha feito esse doutorado, já que a gente tinha pesquisado na internet e não tinha encontrado nada. Agora o Brasil Paralelo coloca ele apenas como escritor. Aí ele fala, por exemplo, que foi algo sanguinário, que esses ideais comunistas, esquerdistas eram algo devastadores e não sei o que. Aquela conversa mole do Flávio Morgenstern que você já conhece. No documentário, o Brasil Paralelo cita, por exemplo, o crescimento norte-americano no pós-guerra e diz que a América passou a ser referência no mundo por conta da sua economia. Porém, eles não citam a crise de 29, que levou os Estados Unidos e grande parte do mundo também, né, em uma crise catastrófica. Eles não citam isso, não citam, por exemplo, que a superprodução norte-americana levou o país à quebra em 1929, né, por causa da superprodução, por causa da manipulação do mercado, né, da Bolsa de Valores e das ações de algumas empresas, por exemplo. Eles não citam isso, aí já pula da década de 20 direto, né, lá para 1945, com a imagem que aparece, que é essa imagem que vocês estão vendo na tela agora, ó, com a imagem que tem Churchill, Roosevelt e Stalin na Conferência de Yalta, né, decidindo como é que ficaria lá a redistribuição do território europeu depois da guerra, né? Então, eles não citam, por exemplo, milagrosamente, que os Estados Unidos quebrou em 1929. E por que eles não citam? Porque eles querem criar uma narrativa de protagonismo norte-americano como salvador do mundo, como um país que vai ajudar no crescimento econômico e que serve para libertar as outras nações. No minuto 8.16, aparece um rapaz chamado Vladimir Petrilak, né, que é escritor, que é autor de alguns livros, né, que questiona a ditadura no Brasil, no Uruguai e em outros lugares aqui também. Porém, ao fazer uma pesquisa na internet sobre esse senhor, eu só encontrei livros, eu não encontrei nada sobre ele, né, o que é que ele faz, de onde ele é, quais as classificações que ele tem como acadêmico, enfim, não encontrei nada sobre ele. Só encontrei os livros à venda, como eu falei. Eles continuam o vídeo fazendo críticas à postura de Stalin no pós-acordo, e isso é óbvio, né? O Stalin, ele mudou completamente a sua postura depois que Lenin morreu e ele assumiu o poder. É óbvio, ele implementou um Estado totalitário, implementou um Estado que oprimia assim a oposição, isso aí todo mundo sabe. Não é porque eu sou de esquerda que eu vou negar que o comunismo fez um monte de coisa ruim na União Soviética.
A única diferença de nós, sociais-democratas, ou pessoas de esquerda, para vocês que são da extrema-direita, é que a gente reconhece as falhas que aconteceram na esquerda. E vocês não. Tudo que é de ruim de vocês, empurra para a esquerda, como é o caso, por exemplo, do nazismo e do fascismo. Mas seguindo aqui, eles citam a divisão da Alemanha também, entre um território socialista no Oriente e um território capitalista no Ocidente. Porém, eles não citam, eles dão a entender lá no documentário, por exemplo, que essa divisão acontece por falta de compreensão da União Soviética, que queria dominar a Europa, não sei o quê, só que não era exatamente assim não. Os norte-americanos também queriam exercer sua influência no mundo e no continente europeu, porque para quem não lembra, a gente está falando de um contexto de Guerra Fria, né, onde tinha basicamente duas ideologias políticas e econômicas no mundo, né, que era o capitalismo liderado pelos norte-americanos e o comunismo soviético, que exercia influência em vários países do leste europeu e alguns países também do Oriente Médio, tá? Posteriormente, especificamente, tá? Mas enfim, eles querem passar essa ideia aí de que os norte-americanos só dividiram a Alemanha junto com os soviéticos porque foi pro bem da Alemanha. Aí ficou dividida em duas, como você já sabe, né? Na parte oriental, a Alemanha ficou chamada de República Democrática Alemã e na parte ocidental, a República Federal da Alemanha. Eles continuam explicando o contexto da Guerra Fria de acordo com uma visão a que a América seria a nação libertadora. Foi o que eu acabei de falar, que tudo que os Estados Unidos faziam era em prol do mundo, que era para melhorar o mundo, que se não fosse os americanos lá lutando contra o comunismo, que hoje a gente seria escravo de um regime sanguinário e totalitário. Não dá para saber especificamente, até porque Stalin não representava fielmente o comunismo propagado lá por Lenin, como vocês dizem aí. Não que eu seja em favor de uma implementação de um comunismo. Não, vocês sabem que eu sou social-democrata. Eu não acredito que o comunismo funcionaria, tá? Essa é a minha opinião particular, como eu também não acredito no anarcocapitalismo. Enfim, mas eles passavam essa ideia que seria sim implementado no Brasil, né, e no mundo, um modelo comunista se não fosse a intervenção norte-americana. Aí no minuto 12 aparece o William Vac, né, aquele afastado da Rede Globo por comentários racistas. Você não lembra não? Bota aí, Guilherme, o vídeo do William Vac fazendo comentários racistas. Eu não vou nem falar de quem, sei quem é, né? O William Vac é esse senhor que vocês viram aí, né, fazendo comentários racistas, que acabou saindo da Globo por um acordo, né? Ele fez um acordo para sair da Globo e a Globo deixaria para lá esse negócio aí que aconteceu desse comentário infeliz dele. A gente sabe que o William Vac é um cara que não era adorado por quase ninguém na Rede Globo, tanto que se vocês procurarem na internet, vocês vão ver vários vídeos do William Vac se desentendendo com a Cris Dias, por exemplo, em programas da Rede Globo, que tinha participação do esporte. Ele era meio grosseiro e mal educado, pelo que me consta até onde eu pesquisei. E ele, na chamada ainda, né, pro documentário do Brasil Paralelo, ele diz que a esquerda não tem escrúpulos, que a esquerda é amoral. E um cara que faz comentários racistas e que é demitido, inclusive, do seu emprego por conta disso, tem que tipo de moral? Na minha concepção, o William Vac tá no fosso da carreira, né? Não porque ele saiu da Globo, mas porque aceitar participar do projeto do Brasil Paralelo, mesmo ele sabendo que a maior parte das coisas que são faladas lá é mentira, apenas para destilar o ódio dele contra a Globo, contra a esquerda, pelo amor de Deus. No minuto 13:39, eles falam sobre a guerra de civis e a Revolução Soviética no mundo. Inclusive, citam eles aqui, né, que na América Latina e alguns países do Ocidente Europeu e até na África tinham vários movimentos comunistas que pretendiam dominar essas regiões. O mundo assistia a guerras civis e revoluções comunistas pelo mundo todo, como no Vietnã, Grécia, Turquia, Espanha e futuramente no Irã, Nicarágua, Argentina, Cuba, Egito, diversos países da África, Itália, Guatemala, Haiti, Paraguai, Filipinas, Chile, Indonésia, entre dezenas de outros conflitos. Gente, mentira. Existiam células sim no mundo todo, isso é óbvio, células comunistas no mundo todo, mas ao passo de dominar essas regiões, não existiu essa ameaça. Existiu talvez em um país ou outro lá na África, mas fora de lá, pouquíssima chance de ser tomado, né, territórios no mundo, como eles tentam explanar lá. No minuto 14:34, eles citam que a União Soviética criou também a sua própria aliança militar, né, o Pacto de Varsóvia. A União Soviética organiza a sua própria aliança militar, o Pacto de Varsóvia.
Porém, eles esquecem de citar, por exemplo, que os aliados dos norte-americanos tinham criado em 1949 a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E por que o Pacto de Varsóvia foi criado? Pelo mesmo motivo que a OTAN foi criada, para proteger países aliados do bloco capitalista de uma possível invasão por países do bloco socialista. O Pacto de Varsóvia tinha a mesma função do lado oposto. Eu não entendi também por que, assim como eles omitiram a quebra da Bolsa de 29, eles também omitiram que o Pacto de Varsóvia só foi criado depois da OTAN. Ou seja, eles quebram a cronologia da história para poder tentar demonstrar que os soviéticos queriam criar modelos políticos e militares para dominar o mundo. Mas isso não é bem assim como eles estão tentando narrar lá no documentário. Mais à frente eles citam também que o Brasil e outros lugares do mundo tinham células comunistas. É óbvio que tinham células comunistas em vários lugares do mundo. Isso é óbvio. Mas não é porque tinham células comunistas que essas células, né, pessoas que defendem ideias comunistas, isso ia dominar a nação. Isso é inquestionável. Como também em territórios, por exemplo, de origem soviética ou de domínio soviético, também tinham células comunistas disfarçadas também, né, e que exerciam no subtérreo, pelo menos, né, as suas ideias para poder criar uma revolução interna também. Isso é óbvio. Citam a chegada de Fidel Castro ao poder, né, dizendo que isso poderia colocar a América no mapa do comunismo, a América Latina, e que isso seria um risco para a América Latina, por isso que os americanos ficaram preocupados, mas eles não citam em momento nenhum, por exemplo, a Escola das Américas lá no Panamá, que ensinavam líderes militares da América Latina e da América Central a cometerem atos de terrorismo e a implementar força através da violência. Eles não citam também, misteriosamente eles apagam isso, né, do pensamento, mas vamos seguir aqui. Eles citam que aqui no Brasil tinha alianças de vários partidos com ideias comunistas e que esses partidos seguiam os ideais soviéticos. Bom, já tem alguma coisa incoerente no que eles estão falando aí, porque aqui no Brasil existiam partidos comunistas, sim, pessoas que defendiam ideias comunistas, sim, porém não existia uma hegemonia, não existia um único pensamento comunista defendido. Né? Existiam pensamentos comunistas que defendiam o comunismo soviético e também existiam pessoas que defendiam o comunismo chinês, o comunismo maoísta. Tanto que vocês mesmos no documentário Brasil Paralelo citam que brasileiros, né, como alguns que vocês disseram que viraram heróis, né, foram lá para a China. José Genuíno, se eu não me engano, que vocês citaram, foi lá para a China fazer treinamento e capacitação com as guerrilhas chinesas. Então, como é que Genuíno foi lá para a China estudar baseado no comunismo de Mao, né? Como é que você está citando, por exemplo, que os grupos comunistas brasileiros seguiam os ideais soviéticos? Não dá para entender. Mas enfim, o William Vac volta de novo no minuto 21.51 e diz que os partidos comunistas brasileiros seguiam à risca tudo que era dito pelos soviéticos. E como eu acabei de falar, porém, como é que eles seguiam tudo à risca se não tinham um modelo comunista padrão, né? Tinham comunistas brasileiros que apoiavam o comunismo soviético, tinham movimentos comunistas brasileiros que apoiavam o comunismo chinês, alguns apoiavam a mistura dos dois e, como eu já citei, supostamente grupos brasileiros foram treinar, né, lá na China, como outros grupos também supostamente foram treinar lá em Cuba. Então não tinha isso, já é uma forma clara de dizer que não existia um movimento harmônico com interferência soviética apenas, como vocês querem citar aí. Aí começa a teoria de conspirações, né, que diz que as obras literárias acadêmicas do Brasil, no início dos anos 60, começam a criar a narrativa da interferência americana no golpe de 64 e omitem a participação soviética, né, que estavam aqui, que existiam vários cidadãos soviéticos aqui disfarçados, que a KGB estava aqui. E o que é mais interessante é que mais na frente do documentário, o Olavo de Carvalho nega que tenham tido agentes da CIA aqui no Brasil, mas o documentário diz que existiam agentes da KGB. Como se existiu agente da KGB aqui apenas e os soviéticos não impediram a invasão norte-americana? Porque possivelmente poderia sim ter agentes da KGB aqui, como tinham sim agentes da CIA. Inclusive relatórios vazados recentemente, que eu vou mostrar para vocês, comprovam a participação norte-americana aqui na ditadura militar implementada no nosso país. No minuto 36, Alexandre Borges, né, que é um jornalista e publicitário, diz que a ideia de criar Brasília foi esquerdista, que o objetivo era afastar os políticos do povo. Em 55, a eleição do Juscelino Kubitschek, que agrega muitos dos filhos do varguismo e da esquerda, vai levar, inclusive, à construção de Brasília entregue ao Oscar Niemeyer e um projeto, né, muito esquerdista de poder, de tirar a política, por exemplo, do Rio de Janeiro, de tirar de perto da população. E Olavo de Carvalho ainda defende essa ideia, porque diz que lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, você já abria a porta e já dava de frente com a população, e lá em Brasília não, você estava no meio do nada, que só foram políticos e
funcionários públicos para Brasília, e na verdade não. Tem uma série que passou no History Channel muito bom, chamada 1000 Dias, a Saga de Brasília, e que mostra claramente lá, por exemplo, que o governo promoveu, sim, que pessoas especialmente do Nordeste brasileiro e do Norte fossem para Brasília. A ideia era expandir a economia brasileira e tirar esse monopólio do centro que a gente tinha, que era São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E para vocês verem como é que esse discurso do Olavo de Carvalho é tão idiota, que o próprio governo militar depois tentou também expansão para o norte, né? Como eu já mostrei no vídeo que eu fiz sobre a ditadura militar, onde cerca de 8.000 indígenas foram assassinados nessa expansão dos ditadores, né, para o norte, né, do governo militar para o norte. Então não faz sentido essa teoria de que a criação de Brasília era uma ideia comunista, uma ideia de esquerdista, que queria separar os políticos da população. De onde é que vocês tiraram isso, pelo amor de Deus? Se existia uma campanha para pessoas irem morar lá em Brasília, por exemplo. Vamos seguindo aqui. Mais na frente ele cita que Jânio Quadros tinha a ideia de se unir a Carlos Lacerda, né, para dar um golpe comunista no Brasil, dissolver o Congresso, acabar com os poderes. Aí eu pergunto, cadê a prova disso? Ah, tem um depoimento de uma pessoa que participou da reunião. Certo, e quem mais viu esse depoimento? Uma pessoa só? É isso? É uma pessoa só? Nesse meu tempo aí envolvendo o Jânio Quadros, né? Jânio Quadros ele acaba renunciando, João Goulart é impedido de assumir como presidente, o Brasil tem a implementação aqui de um modelo parlamentarista que dura pouco tempo, né? Fica até janeiro de 1963, quando acontece um plebiscito e o povo brasileiro decide que os poderes políticos do presidente devem ser restituídos, já que eles escolhem que seja retomado no Brasil politicamente o modelo presidencialista. Eles citam, por exemplo, que o governo de Jango, a inflação disparou, chegou a quase 100%, porém, eles não citam, por exemplo, que no final do governo militar também, a inflação chegou a mais de 200%. Então, peraí, eu não sou especialista em matemática, mas 200 não é maior que 100? Então, se os militares entraram para resolver o problema da economia brasileira, por que quando entregaram o governo no processo de redemocratização, o Brasil estava com a inflação de mais de 200%? Né? Então não faz sentido. Citam que as greves começaram como prova de satisfação com o governo João Goulart e que isso serviu para incentivar também as populações a irem protestar na rua e pedir intervenção militar. Só que tem uma coisa curiosa. Nesse trecho do vídeo eles dizem que a greve é uma prova de que a população estava insatisfeita com o governo de João Goulart. Porém, mais na frente do documentário, eles citam que as greves que aconteceram no Brasil durante o período da ditadura eram greves falsas. Eram greves que eram arquitetadas pela esquerda. Quer dizer, a greve que serviu para criticar o governo do João Goulart era uma greve verdadeira. A greve que criticava o governo dos militares era uma greve falsa, arquitetada pelos esquerdistas, como eles citam, né? Mas seguindo aqui, dizem que aqui no Brasil tinham agentes da KGB e que controlavam o governo de João Goulart. Se os soviéticos estavam aqui através da KGB, né, e tinham essa influência toda, como vocês citam no documentário, por que eles deixaram que o Brasil sofresse um golpe? Por que eles abandonaram o João Goulart? É isso que eu não consigo entender nessa linha de raciocínio de vocês aí. Mas seguindo, fala no minuto 57 também que as famílias da população brasileira foi para as ruas protestar e pedir intervenção militar. Foi porque vocês venderam a ideia através do apoio da mídia, né, como aconteceu agora com o Bolsonaro também em 2018, que a melhor solução para o Brasil era tirar João Goulart do poder, que João Goulart ia tornar o Brasil uma nação comunista, tanto que vocês tiraram o João Goulart do poder com o João Goulart aqui no Brasil. Vocês ainda disseram que o João Goulart, vocês que eu falo os milicos, né, que o João Goulart tinha abandonado o Brasil sem avisar, e o João Goulart estava no sul do Brasil. Muita gente criticou, inclusive o próprio Rafael Nogueira no documentário fala que o João Goulart ainda se reuniu lá com o Brizola, a Brizola queria resistir, montar uma guerrilha para resistir a essa ideia de tirar o João Goulart do poder, só que o João Goulart inteligentemente acabou desistindo dessa ideia de resistir por motivos óbvios, né? Ele já tinha informação da Operação Brother Sun, né, que tinha apoio norte-americano vindo para cá ajudar nesse golpe de 64, e ele também sabia que poderia basicamente ocasionar um derramamento de sangue. Ele, de forma, na minha concepção, coerente, acabou desistindo da luta e foi viver no Uruguai. Mas seguindo aqui, né, com 1 hora, 5 minutos e 24 segundos do vídeo, Olavo de Carvalho disse que 64 não foi um movimento militar, mas sim um movimento civil, e que os militares, inclusive, nem queriam dar o golpe, né, só deram o golpe porque Mourão Filho, né, um doidão, ele usa essa palavra mesmo, né, um doidão lá, se precipitou e deu o golpe. Na verdade, os militares queriam dar o golpe, sim, só que eles precisavam do apoio da população. O Eduardo Bueno fez até um vídeo falando sobre isso recentemente, muito bom, onde ele deixou isso bem claro, né, que o problema é que precisava de apoio da população. Seguindo aqui,
Com 1 hora e 8 minutos, Olavo de Carvalho também disse que essa história de intervenção norte-americana no Brasil é mentira, foi criada por jornalistas brasileiros que criaram livros, né, para dizer que isso tinha surgido lá. Porém, isso na verdade tinha sido implementado aqui no Brasil por um escritório tcheco, né, que tinha espalhado essa história aqui no Brasil, que os norte-americanos que tinham interferido no processo do golpe de 64. Ele cita, né, que o que se tem é um diálogo entre Lyndon Johnson, né, e Lincoln Gordon, falando que o Lincoln Gordon tinha de fazer alguma coisa. Porém, seu Olavo de Carvalho, veja esse áudio aí do próprio presidente Kennedy falando sobre um possível golpe dado por João Goulart aqui no Brasil e o que os americanos poderiam fazer. At the same time, to organize forces before the black military to use reduce its power. Pois é, então isso aí já desmente o Olavo de Carvalho, né? Além do mais, ele continua com essa tese de que não existia interferência norte-americana aqui no Brasil, que isso era mentira. Porém, esse documento que vocês estão vendo aí na tela agora está escrito o seguinte, ó. Leia documento da CIA que diz que Geisel autorizou a execução da ditadura. Aqui do lado está o documento, vocês podem traduzir o documento, né? Esse aqui tá no site da História Americana, né? Tá disponibilizado já, tornou-se público. Só que o parágrafo 1 e o parágrafo 5 ainda estão censurados, não foram publicados. Mas vocês podem ler aí. Inclusive nesse memorando fica reconhecido que o governo militar brasileiro em alguns períodos mandou matar vários indivíduos de forma sumária, apenas porque tinham opinião contrária. E para quem acha que não teve tantos mortos assim, que é mentira, veja essa reportagem aí também, ó. Né, dizendo que foi encontrado cemitério em São Paulo com mais de 1000 ossadas sem identificação até hoje. E aí a narrativa segue, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque parte do que eles falam no documentário lá, especialmente a partir do governo de Costa e Silva, é uma coisa que eu já falei no meu vídeo também, que eles reconhecem sim que o Costa e Silva, por ser um cara mais linha dura, né, queria que o povo não participasse do poder. Só que tem uma coisa bem interessante, que um dos caras falam lá assim, mas tinha um modelo democrático, né? Os deputados, eles escolhiam os governadores, isso era uma forma de democracia. Democracia, meu nobre, se você não sabe, é a participação do povo no poder. A própria palavra democracia significa isso, né? Demos, povo, kratia, poder ou governo. Se você não tem a participação do povo num processo eleitoral, por exemplo, nas escolhas das coisas envolvendo a sua sociedade, porque não só está atrelada à eleição, você não tem uma democracia, você não tem a participação do povo no poder. Então não existe esse papozinho. Vocês já sabem também que vice-presidentes civis foram impedidos de assumir nesse período aí, porque o governo era para ser militar. Eles reconhecem sim que aconteceu algo sério entre 68 em diante, né, por conta do AI-5, mas especialmente entre o período de 69 e 74, e reconhecem que houve violência, mas... Houve dos dois lados, né? Houve dos dois lados. Houve dos dois lados, isso é óbvio que houve dos dois lados, mas os militares, por exemplo, tem pessoas que estão desaparecidas até hoje aí, e eles dizem que não, a tortura não foi institucionalizada. Foi sim institucionalizada. Tanto que vários relatos, veja esse depoimento aí, por exemplo, de um ex-militar falando aí que torturou pessoas, que arrancava o dedo, né, para a pessoa não ser identificada, por exemplo. Será que isso serve de prova? Não é um esquerdista falando, não. É um ex-militar falando. Certo? E se vocês não acreditam nisso, vou deixar o link na descrição aqui. Enfim, aí eles seguem falando que vários guerrilheiros e terroristas viraram heróis, como é o caso da Dilma, do José Genuíno, do Zé Disseu, e isso, aquele outro. Bom, eu não sei em que planeta eles vivem, mas ninguém tem a Dilma como uma heroína, ninguém tem, por exemplo, o José Disseu como um herói, ninguém tem, por exemplo, o José Genuíno como um herói. Eu não sei de onde é que vocês tiraram que esses caras são heróis. É só para querer criar a narrativa da esquerda do mal e da direita do bem. O que eu queria deixar claro aqui no final desse vídeo é que houve sim excessos de ambos os lados, só que é incomparável o que aconteceu com o modelo ditatorial brasileiro. Mas os terroristas assaltavam bancos, fuzilaram diplomatas americanos, fuzilaram representantes do governo americano no Brasil. Tá errado. Mas e as 1000 ossadas, por exemplo? Só as 1000 ossadas que foram encontradas. Fora as 434 pessoas que reconhecidamente o governo mandou matar. Então, enfim, mais uma vez o Brasil Paralelo passa pano para algo que a história comprova, independente de ser direita ou esquerda, o oposto. Tanto que nesse próprio documentário, como eles chamam, vários trechos do documentário, eles mesmos reconhecem coisas que aconteceram na ditadura militar, que não dá para deixar para lá. E vamos ver agora aí o que é que vai dar nos próximos dias, porque isso vai gerar muita polêmica, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz.
comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!